Pode ser, irmãos. A pessoa passa dia sem vir na igreja, ó, aí o pastor fala, vem aqui. Mas é trabalho, viu? Trabalho e tem uma agenda aí, né? Bom, em vez deixa eu achar aqui uma cópia aqui. Então pode mandar tirar a oferta. Amém, maestro? Dá um tom acima aí. Quero cantar com você essa nossa canção. Enquanto e peça pra Deus, derrama poder, coisa vai acontecer. Não se admire se ouvir. Não achei a cópia. O cego vê, o Deus o qual eu estou falando é o Deus do impossível, tudo pode fazer. Esse será abençoado, é só nele crer. Você, essa nossa canção. Enquanto o segura meu irmão e dá glória a Deus, levante as mãos para o alto e peça para Deus, poder, coisas maravilhosas vai acontecer. Quero cantar. Você acredita que eu estou com a cópia na mão e tirei outro hino? Quero cantar milhões e milhões de vezes, sim. Oh, meus amigos e irmãs, se como os anjos cantam lá na glória, eu dou louvores a Deus aqui na terra, e todo meu coração, aleluia, a coração.
Aumenta 2 tons aí. Aumenta 2 tons. Quero cantar milhões e milhões de vezes, com meus amigos e irmãos, assim como os anjos cantam lá na glória, do louvores de Deus aqui na terra. E todo meu coração e coração, só porque te encontrei. Milagres acontecem minha vida, por isso que eu não paro de cantar. Assim como os anjos cantam lá na glória, dou louvor a Deus aqui na terra. E todo meu coração, estou feliz só porque te encontrei. Aleluias. Aí eu faço a pergunta: nós encontramos Jesus ou ele nos encontrou? Nós encontramos Jesus ou o teólogo aqui? Ou Jesus nos encontrou? Um irmão, certa feita, ele tem muito conhecimento, ele deu um ensino lá no Colombo e deu uma polêmica, porque ele falou que Deus, mais ou menos isso que ele falou, que Deus não faz nada por ninguém. E irmão, mas na polêmica, a questão acho que ele não explicou direito. Porque é o seguinte, a respeito da salvação, Deus já fez, Jesus já fez no Calvário. Então eu acho que ele não uma palavra mal interpretada causa confusão e uma palavra também mal falada. Mas eu acho que as duas coisas, Deus faz, mas tem a outra parte que é nós que temos que fazer. Sim ou não? Sim, é nós que temos que fazer. Inclusive, minha irmã me mandou uma mensagem essa semana, ela mora no Piauí. Irmão, faleceu uma pessoa da família e era só ela que era a única pessoa cristã na família, que é do meu cunhado. E eu
procurava uma brecha para falar para minha irmã de Jesus, porque eu sou muito assim acanhado, porque os irmãos sabem o seguinte, que às vezes você acaba causando confusão quando as pessoas não conhecem Jesus, então você tem que ir devagar. Você tem que ir devagar. O meu sogro mesmo, ele é meio... Aí ela mandou uma mensagem para minha irmã, dizendo que a pessoa faleceu e que ela tinha 42 anos de evangelho. 42 anos de evangelho. E aí, eu perguntei para minha irmã, eu digo, me diga uma coisa. Fazia tempo que eu queria te falar uma coisa, mas eu acho que chegou agora a oportunidade. Chegou a oportunidade. Ela te falou de Jesus, porque a minha irmã, ela falou o seguinte, olha, ela não é crente, a minha irmã, mas veja o que é que ela falou, ó, 42 anos de crente, uma mulher que nunca afastou, que nunca deu mais testemunho, irmão, olha, vê um descrente falando de um crente. Aí eu digo, e agora? Aí eu peguei, ó, oportunidade, eu digo, olha, eu vou te falar, mas eu acredito que ela já te convidou. Algumas vezes ela disse, muitas vezes eu digo, então, você já conhece e você já sabe. Amém, meus irmãos? Mas é uma coisa, e uma coisa que, eu não sei se o pastor Eliabe ficou sabendo, quando o pastor Pedro, lá da Vila Sonha, faleceu, disse que quando ele estava já perto de falecer, a irmã Marlene, conversando com ele, e ele, eu não sei o que é que ela dizia, se você vai voltar para casa, não sei, ele dizia, não deixa, porque eu já estou vendo, já está vindo, e ele estava já vendo, irmão, o céu. E agora a minha irmã falou que o esposo dessa irmã, Aldenora, disse que, ele dizendo que ela ia voltar para casa, ela, está aqui no áudio, ela dizendo, disse que ela falava, olha, o esposo dela falando, que ela dizia que ela já queria ir, era com vida, ela não estava nem esperando morrer, ela já queria era subir, voar, já com vida ainda. Amém? É o Deus que nós servimos, que é lindo e maravilhoso. Aleluia. Vamos ficar de pés. Glória a Deus. Estende as suas mãos para cá, vamos apresentar a vida do pastor César, que irá trazer a palavra do Senhor nessa noite para nós. Amém? Senhor, meu Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento que nós já passamos aqui na Tua presença. Oh, Senhor, já sentimos a Tua presença, sim. Mas, Senhor, possa, Senhor, agora usar o Teu Filho, Senhor, nas Tuas mãos. Senhor, possa colocar, Senhor, na boca dele tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco essa noite. Senhor, se não importa qual é a palavra, se for uma palavra de exortação, se for uma palavra, Senhor, diferente para os nossos corações essa noite, mas que nós possamos ouvir a Tua voz falando conosco através do Seu servo. Senhor, fala conosco, Senhor, de uma forma especial aqui. Pai, que nós possamos sair, Senhor, um pouco mais, Pai eterno, saciados com a Tua glória, com a Tua presença, e desejosos, Senhor, de estar contigo, porque é o que nós queremos, Senhor, estar contigo. Deus querido, Deus eterno, nós sabemos que nós somos dependentes de Ti, e nessa noite o Teu Filho depende de Ti, Senhor. Desça, Senhor, sobre ele a Tua unção neste momento, e fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, pastor César. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Romanos, capítulo de número 8. Pastor Giovanni apronta cada um com a gente, né? Jesus dos crentes. Sabe o que me fez lembrar, pastor Giovanni? E nós éramos jebuseiros, fruto, ou seja, uma árvore sem fruto. Mesmo conhecendo quem era Deus, mas houve uma porta que se abriu. E quem abriu essa porta disse, eu não vou obrigar ninguém, mas quem entrar por ela vai achar pastagem.
Então, eu acredito que a presciência de Deus já tinha-nos como filho, e como filho nós entramos por essa porta, tivemos um encontro com Jesus de verdade. Ele nos encontrou para a glória de Deus. Os irmãos acharam? Eu vou ler, os irmãos acompanham. Eu pedi para os irmãos abrir, fui falando e esqueci de eu mesmo fazer. Graças a Deus. Eu vou ler a partir do 31. Os irmãos, talvez, até de qual os irmãos conhecem esse texto, mas eu quero nessa noite fazer 4 perguntas para você dentro desse texto. E eu quero que você responda todas. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem o condenará? Pois é Cristo quem morreu, antes quem o ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus Pai, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Graças a Deus. Nós vemos algumas perguntas que foram feitas com relação a esse texto. E esse texto vai apontar algumas vitórias, como diz a epígrafe do tema aqui, ou seja, da leitura. O cântico de vitória, Deus é por nós. Esse cântico de vitória, Deus é por nós, traz alguns ensinamentos para nós nessa noite, mesmo porque existe algumas doutrinas de salvação que ela é necessária para a igreja, ela é necessária para nossas vidas. Como cristão, nós precisamos trilhar caminhos de salvação, e esses caminhos de salvação, ele gera em nós responsabilidade, mesmo porque Deus não faz promessa para ninguém sem cada promessa não ter uma responsabilidade após ela. E as responsabilidades do crente é entender do porquê, para que nós existimos e por que Deus nos escolheu para servi-lo. E essa escolha que nós escolhemos servir ao Senhor, ela vem com algumas propostas para nós. A primeira delas é entender por que Jesus, ele foi o nosso substituto na hora que ninguém queria e ninguém podia, mesmo porque ninguém era capaz de se oferecer como sacrifício vivo e santo, que é a oferta única que Jesus, ele se ofereceu por nós, mesmo sabendo que éramos pecadores. Ele nos chamou, e esse chamar veio como uma voz, mas ele nunca prometeu para a gente que acompanhar ele estava isento das responsabilidades. E a palavra do Senhor
ela vai trazer algumas perguntas para nós nessa noite. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a pergunta de Paulo talvez seja outra. Se Deus é por nós, quem vai prevalecer contra nós? Porque contra nós tem muitos adversários. Mas a pergunta X é: quantos prevalecerão contra a igreja do Senhor? Quantos terão o privilégio de pelo menos dizer que um dia ele teve vitória sobre a igreja do Senhor, que ele entristeceu a Deus porque a igreja deixou de vencer? Eu costumo dizer nos nossos cursos que Deus é 100% irado e é 100% alegria. Porque Deus se ira com o pecado, a idolatria, e o tempo todo tem alguém praticando a idolatria e o pecado. Sim ou não? Quando não é eu, é outro. Mas Deus, ao mesmo tempo, ele é 100% alegre, porque sempre tem alguém dizendo: eu me ofereço como sacrifício vivo, agradável a Deus, e eu ofereço o meu culto, e ele tem que ser racional. O tempo todo tem alguém assim. O problema é que eu quero medir a minha temperatura espiritual com a temperatura do outro. O meu tipo sanguíneo é um, do outro é o outro. A relação de Deus com o homem, ela é muito particular. Sim ou não? E nesse particular, normalmente, se eu questionar, eu vou estar pecando contra Deus, contra o irmão e contra mim mesmo. Porque Deus, ele vai fazer uma pergunta: muitos são aqueles que vêm contra nós, mas a resposta é: quem prevalecerá? Prevalecer, aleluia. Tem momento que parece que a gente entendeu que venceu determinadas batalhas. Mas o texto vai dizer: que diremos, pois? O que a gente vai falar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus, ele, através do apóstolo Paulo, ele vai dar uma pequena introdução, mas ele vai dar uma razão para que nós possamos prevalecer contra isso. E uma das razões que ele vai dizer é: quem prevalecerá? Aí existe o primeiro inimigo que muitas das vezes se levanta contra nós, que é o inimigo visível. E esse inimigo visível, ele não pode ser parte da minha agenda. Esse inimigo visível, eles têm que ser compreendido, como Paulo disse: é necessário que tenha entre nós, que é os inimigos religiosos, que é os inimigos que nós enxergamos como nossos inimigos dentro da casa de Deus, mas nós não temos inimigo dentro da casa de Deus, meus irmãos. Dentro da casa de Deus nós temos o que prevalece e aqueles que seguem os que prevalecem. E esses inimigos visíveis são homens, e entre eles tem os mentirosos, os idólatras, tem os falsos, tem aqueles apóstatas da fé. Mas é necessário, porque Paulo disse: não está lá dentro, e você tem que prevalecer entre eles. Aleluia. Esse inimigo visível, ele precisa ser cuidado. Cuidado como? A palavra do Senhor diz que nós temos que suportar. Né, André? E esse suportar não é você brigar.
Não é você, não. Esse suportar é quando a pessoa quebra a perna, você dá uma muleta para ele. Esse suportar é quando alguém está cansado e você diz, dá o meu ombro aqui para você. Esse suportar é quando alguém precisa de alimento e você alimenta. Aí Jesus, ele vai ensinar aos seus discípulos, dá comida a quem tem fome, veste quem precisa ser vestido, visita quem tiver que visitar. Esse inimigo visível é um inimigo que nós sabemos que existe, está entre nós, mas nós não podemos lutar contra ele. Sabe o que eu aprendi, pastor Giovanni? Que o homem não briga com o homem, porque nunca vai prevalecer. Nunca. O homem briga com Deus. E prevalece. Por quê? Lembra de Jacó? Jacó, como homem, ele queria brigar com Esaú. E ele não ia prevalecer. Mas como ele brigou com Deus, Deus falou, eu não vou entender como afronta, mas eu vou entender que você me venceu, porque você tem um coração limpo. Eu vou mudar seu nome. Brigar contra o homem é brigar contra Deus. Só que brigar contra Deus, brigando com o homem, é um reflexo que nós não temos comunhão com Deus. Quando eu brigo com Deus, é porque eu sei que Deus pode mudar a minha história, na minha ira, mas se eu lutar contra o homem, eu morro e mato. E às vezes não é com arma física. Palavras, ações, atitude. E essa briga ninguém sai vencendo. Mas se eu brigo com Deus, mas tem que saber brigar com Deus. Brigar com Deus tem que entrar pelo lugar certo, usar a ferramenta certa, porque você vai se dar mal, porque a Hebreus vai dizer, horrenda coisa é cair na mão de um Deus Todo-Poderoso. Segunda coisa, há um inimigo invisível. Lembra o que eu falei? Efésios capítulo de número 6, ele vai dizer que sobre as armadura, ele vai dizer, a nossa luta, ela não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestade. Porque se eu lutar com o homem, eu não vou conseguir vencer, porque existe um inimigo que está por trás, e ele é invisível. E eu vou perder porque eu sempre vou lutar com o homem carnalmente. Eu nunca vou brigar com o homem espiritualmente. Mas quando eu primeiro luto com Deus para entender o homem, Deus ele abre a janela do céu, abre a porta espiritual, e o homem espiritual ele não briga, não entra em guerra sem ter certeza onde ele está e quem vai vencer com ele. O homem carnal, ele não entende. Porque o inimigo invisível, ele é invisível. E existe mais mistério no mundo invisível do que visível. E para entender o mundo invisível, ele precisa ser espiritual. Paulo, ele vai dizer nas suas cartas, o homem espiritual discerne tudo e de ninguém é discernido. E o homem carnal, ele só discerne as coisas naturais da carne. E a segunda pergunta, o tempo não vai permitir, é: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? A primeira pergunta é: quem prevalecerá? A segunda é: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se foi Deus que justificou. E essa justificação, queridos, primeiro, gerou em nós uma regeneração, pastor. Sabe o que significa regeneração?
tornar novo. É viver uma nova visão. E essa regeneração, ela vem, e quando ela vem, o crente se torna forte, o crente ele tem outra visão, ele nasce e ele cresce para a glória de Deus, como diz o apóstolo Paulo, que o edifício, ele cresce para a glória de Deus, e quando ele está na estatura de homem de Deus e mulher de Deus, que já saiu do leite, que já está vivendo o cristianismo de verdade, ele vai entender que a primeira etapa desse texto que eu li, que está no versos de número 35. Quem nos separa do amor de Cristo? Essa é uma outra pergunta. E aí você tem uma lista. E qual é a lista que está lá? A tribulação. Quantos de nós não passamos por tribulação? Só que a tribulação, ela é provinda entre os homens. Deus não tem nada a ver com isso. Por isso que Deus disse, essa aí você vence. É assim, pastor? Essa aí é com você. Porque você sabe lidar com isso, porque você é espiritual. Outra coisa, a angústia. Quem não se angustia? Quem não está angustiado aqui agora? Deus não tem nada a ver com isso. São pensamentos humanos. São coisas que o homem atrai para ele. Aí Jesus fala, você que vai vencer, não vai ser comigo não. Coisa sua. A outra coisa, perseguição. Aí a pergunta foi, por que canal vem a perseguição? Aí Jesus vai dizer, você também pode vencer essa. Porque a tentação e a perseguição, ela é humana. E o ser humano pode vencer. A outra coisa é a fome. A fome é uma consequência humana. Aí Jesus vai falar, essa é com você também. Vai trabalhar. Vai conquistar. Você é capaz. Eu te dei inteligência. Eu posso te ajudar. Mas se estiver dentro das suas forças, é com você. Outra coisa, a nudez. Aí você pode interpretar do jeito que você quiser. Mas essa nudez vai falar de desprovisão, tanto da vida moral como espiritual. Você pode colocar isso dentro do pacote. Mas isso também é vencido por nós. São consequência humana. Vamos passar por escassez. Aí Jesus vai falar, você também pode passar por isso. Outra coisa, o perigo. Todos os dias nós somos entregues à morte. O perigo está entre nós, mas é coisa do homem. A falta de amor, a falta de paz. Perigo está entre nós todos os dias. Como venceremos? Jesus, primeira coisa, ele deu o espírito de discernimento, de direção para o homem. O homem ele tem que se desviar do mal. É do homem, o homem é capaz. E a outra coisa, a espada. A espada estava na mão de Pedro e Jesus disse, guarda. Isso é coisa do homem. Está nas suas posses. Ou você guarda ela ou você paga o preço por ela. Vamos guardar a espada, gente. Vamos vencer. Vamos prevalecer. Porque quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Essa primeira lista, ele vai dizer, isso é com você. Você atraiu, você está no meio, você está entre vocês. Use as suas ferramentas para você vencer tudo isso. Porque isso é coisa natural, isso é coisa física.
Só que Jesus, ele dá um estímulo. Ele vai dizer: mas em todas essas coisas, em todas essas coisas que eu listei aqui, que eu falei aqui, você é muito mais que vencedor. Por quê? Por que você é mais que vencedor? Porque Jesus, ele deixou um exemplo. Jesus, ele foi caluniado. Jesus, ele foi cuspido. Jesus foi acusado. Jesus foi perseguido. Jesus, ele foi blasfemado. Jesus, ele passou por todos esses processos como não merecedor, mas para apontar para nós que nós somos mais que vencedores se a gente usar as ferramentas certas para vencer todos esses pontos que eu passei aqui. Aleluia. Jesus, ele vem dar ele entra no meio de duas fases. Porque se eu sou mais que vencedor, no 38 ele vai dizer: porque estou certo que nem a morte. Você tem domínio sobre a morte? Aí ele vai dizer: você vence essa etapa, que a próxima é comigo. Você entendeu isso? Vence essa etapa porque a próxima é comigo. Porque a próxima você não tem domínio, eu posso. A próxima você não pode fazer nada, porque eu posso. Aleluia. Lavachuri ramandacarambalas. Queridos, se Deus é por você, você não precisa temer. Sabe por quê? Ele não começa uma história e te larga no caminho. Ele não começa uma história com você e te deixa no meio do caminho. Se ele te falou para você, vai até a outra margem, obedeça, porque se ele não estiver no barco, ele vai chegar na hora certa. Mas ele vai com você até do outro lado. Mas eu preciso, primeiro, saber quem está comigo. E quem morreu por mim. Eu tenho que ter essa convicção, porque eu entendo que alguém falou, Jesus morreu por nós, mas às vezes eu não entendo do porquê, para quê e aonde ele está agindo por intermédio da sua morte. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí vem a outra lista. A outra lista é, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, você tem controle sobre a vida? A primeira etapa é nossa. Nem os anjos, você tem domínio sobre os anjos? Nem os principados, você tem domínio sobre os principados? Nem as potestades, você tem domínio sobre as potestades? Você tem domínio sobre o presente? Você tem domínio sobre o passado? Você tem domínio sobre o futuro? Então fique tranquilo. Fique tranquilo. Porque se você vencer a primeira etapa, você tem as ferramentas certas para que você entre na presença de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que tem poder sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar, sobre o fogo, sobre a água, sobre tudo. E isso está nas nossas mãos, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem prevalecerá contra nós? Porque se Ele é do fogo, Ele está com nós no fogo. Se Ele é o Deus da água, Ele está conosco no meio do mar. Se Ele é conosco em tudo, então não podemos temer. Por que temer? Por que temer? Aleluia.
Quem nos separará do amor de Cristo? E aí a pergunta, ela vai dizer, quem nos separará do amor de Cristo? E aí tem uma brecha que se abre para quem não entendeu a primeira parte nem a segunda parte. Quem nos separará do amor de Cristo? Isaías 59, ele vai dizer, o pecado. O pecado, ele vai nos separar do amor de Cristo, se eu não entender, aleluia, a visão de Deus e o quanto eu sou importante diante de Deus, e eu tenho o poder que nos é delegado por intermédio da palavra de Deus e da sua promessa. Porque se eu entender o tanto do poder que eu tenho na mão, eu não vou temer. O problema é que tem gente que é tão corajoso que se dá mal. Porque ele só luta com homens. É muito corajoso para enfrentar os homens, mas não tem coragem de enfrentar Deus. E aí quando ele vai lutar contra os homens, ele perde porque ele pecou. Ele se separou. Na vida humana as pessoas amam e se separam. Na pessoa humana, a gente ama e até diz vida, né? Principalmente os casais novos aí, ô vida, ô amor. Mas no dia que a flor não chega, ô cavalo. Mas quando eu entendo, queridos, que o amor de verdade, ele não depende da flor, ele não depende do presente, ele não depende do elogio, eu vou entender que eu amando, eu vou ter de volta, aleluia, o milagre do poder de vencer todas as adversidades, porque Cristo nos amou primeiro. Aleluia. Esse amor, aleluia, gerou em Deus um sentimento por mim e por você. E esse sentimento é: vençam aquilo que vocês puderem vencer, mas aquilo que está fora do seu alcance, deixa comigo. Mas não deixa de ser filho, porque filho tem crédito diante do pai, e o pai coloca a mão na frente, o corpo que for necessário para defender o filho, mas o filho precisa fazer alguma coisa. Deus não dá nada para a gente de mão beijada. Muitas pessoas estão se auto-justificando. A graça de Deus me salvou. A graça de Deus, a morte de Jesus Cristo é suficiente. Eu posso errar, eu posso pecar, eu posso ficar à vontade. Jesus já pagou o preço. Não, Ele pagou um preço por alguma coisa, mas Ele colocou na sua mão, Ele colocou na minha mão e disse: cuida, porque eu estou dando de graça, mas é dela que você tem que prestar conta. Cuida da salvação. Mas entenda que Deus, Jesus, Ele não nos isentou das responsabilidades. Deus, Ele falou: eu vou tirar esse povo do Egito, sim. E antes de tirar você de um determinado lugar para levar para outro, Ele nunca vai te levar cega, quando fez com Abraão. Mas Ele vai sempre dizer: eu tenho algo para fazer. Mas olha lá para a promessa, esquece os meios, porque nos meios tem Deus conosco, no meio tem como a gente vencer, mas o fim, queridos, é com Deus. É com Deus. E aí a última pergunta é: quem vai vencer? Ou quem já venceu? Você está vencendo? Se você está vencendo, tem um ditado por aí: o time que está ganhando não mexe. Então não mexa no que você está, não mexa na sua vida. Não mexa, não deixe ninguém mexer também.
Sabe por quê? Você tem uma história. Você tem uma história, mas você não tem domínio sobre ela. Você tem um presente, mas você pode formar um futuro. Ele está intacto. E esse futuro não depende do seu passado para você vencer daqui para frente. O seu passado te condena. O teu pecado te cobre, muitas das vezes de culpa, muitas das vezes de pensamentos que não é de Deus. Mas olha para o seu presente e olha para o seu futuro. Ninguém pode mudar a sua história a partir de agora. Ninguém. Só Deus. Porque Ele é o mesmo ontem e será eternamente. Passei 2 minutos. Jesus abençoe poderosamente. Guarde isso. A primeira parte é nossa, ou seja, a segunda parte. A primeira parte é a promessa. Deus não poupou seu filho, antes o entregou. Ele estava dizendo, com essa ferramenta você pode vencer toda essa segunda etapa. Só entendendo isso. No final, esse acesso quem dá sou eu. Quem vai quebrar a barreira sou eu. Eu que vou vencer. Principado, potestades, hostes espirituais, deixa comigo. A vida e a morte. Você nasceu para entender o que Deus tem para realizar nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. La, 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 la. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Pintou minha vida com o sangue derramador. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou o meu interior com sua glória. Ele pintou minha vida, pintou minha vida com o sangue derramador. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou o meu interior com sua glória.
maior pintor.